Olá, gente querida! Esse vídeo vai ser útil para pessoas que convivem com crianças, seja mãe, seja pai, seja educador, seja dinda, dindo, tio, tia, vizinho, que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil. Semana passada eu lancei uma pergunta no Instagram que era a seguinte: você já ouviu falar sobre o que é o olhar integral em relação à infância? E 90% das pessoas responderam que não. Então, por isso que eu vou fazer esse videozinho explicando de uma forma muito breve e resumida o que é um olhar para o todo de uma criança. Então, a gente vai imaginar agora que os nossos filhos, sobrinhos ou alunos sejam como se fosse uma planta, uma árvore, ok? Bom, tudo que diz respeito à espécie dessa planta, né? Tudo que diz respeito à saúde dessa planta, à saúde física dessa planta, o histórico físico dessa planta, fala sobre um aspecto do ser humano que é o biológico, tá? Então a gente pode olhar para uma criança e verificar como que está a saúde física dela, desde o momento da concepção até a idade em que ela se encontra. E por isso é tão importante nós conhecermos profundamente ou termos acesso ao que se espera em cada fase do desenvolvimento infantil. Isso não significa e não necessariamente serve para que a gente compare uma criança a outra, né? Mas para que a gente entenda se a criança que está conosco está mais ou menos dentro do que se espera do desenvolvimento para a idade que ela tem. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque o quanto antes existir esse olhar atento, quando existe alguma anormalidade, vou usar essa palavra, fica mais claro a gente, desde então, o quanto antes, acionarmos todos os recursos que a gente tem para conseguir avaliar e, além de avaliar, oferecer todos os instrumentos e todos os recursos que a gente tem para desenvolver, para ajudar aquela criança a se desenvolver da forma mais saudável que ela puder, dentro das características que ela tem, ok? Então, isso seria o aspecto biológico. Bom, a forma em que essa criança é nutrida, recebe alimento, né? Essa planta recebe o alimento, recebe os nutrientes. O que ela entende da capacidade que ela tem, como essas coisas que ela recebe, ela entende e ela, de alguma forma, reage ou ela entrega a partir daquilo que ela compreendeu de mundo, é o que a gente se refere à parte psico. Então, são todos os aspectos emocionais que essa criança vive e tem desde também o nascimento dela, a concepção e o nascimento até a idade em que ela se encontra. E o que é importante a gente observar aqui? Que isso não é estático, porque a gente se movimenta conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando conforme a gente vai crescendo. E as plantas também são assim, né? Uma hora tá viradinho para um lado, outra hora murcha, outra hora floresce, né? Não dizem algumas pessoas que quando a gente conversa com as plantas, elas... É isso que a gente observa nessa criança. De que forma que ela recebe estímulos, como ela entende esses estímulos e como ela responde aos estímulos que ela recebe, ok? Essa é a parte psico. Nós temos um outro aspecto que é muito importante, que é como essa planta se relaciona com as outras plantinhas de outras espécies naquele jardim
ou naquela comunidade onde ela está inserida. Para esse campo, a gente chama como sócio. Então, como essa criança interage com as pessoas que não estão no seu núcleo familiar? Pode ser parentes que são um pouco mais distantes, pode ser com os primos, com os colegas da escola, na aula de jazz, de balé, de judô, de piano, de canto. Como que é essa interação, né? De que forma que ela entende que são as relações na vida dela e o que estas relações influenciam em quem ela é e o que ela entende que ela influencia nessas relações em que ela faz parte. Então, para esse campo, a gente chama de sócio. E existe um outro campo, e não é por estar sendo citado como quarto, que é menos importante que é esse todão, né? Que interage com a gente e a gente interage com esse todo, né? Que é o campo inteiro que essa planta está inserida, né? Nesse universo gigante, como essa planta interage no todo e o que ela entende que esse todão influencia também nela. Que tipo de concepções essa criança já tem a respeito da vida? O que ela entende em relação à existência dela, a importância dela no mundo, né? E o que ela entende que, de alguma forma, ela pode favorecer para o contexto onde ela está inserida. E para isso a gente chama do campo espiritual, do aspecto espiritual. Então, quando nós falamos de um olhar integral em relação à infância, a gente fala de vários outros itens dentro de cada um deles, mas esse é um grande guarda-chuva, que é o aspecto bio, psico, sócio e espiritual, tá? Esse é um conceito que é trazido pela Gestalt terapia, que é a minha tchutchuca, minha linha tchutchuca, que me agarrou pela alma, que é um olhar tão amoroso e tão inteiro em relação ao ser humano, que dificilmente, quando uma criança chega até a mim, ou dificilmente não, é impossível que uma criança, quando chega para mim, ou está ao meu redor, eu consiga perceber somente um comportamento dela, né? Para que eu me importe apenas com uma reação quando tem algo muito desagradável acontecendo com ela, né? Esse olhar amoroso da Gestalt é um olhar de que todos esses aspectos que eu comentei com vocês anteriormente interagem no nosso ser e no nosso desenvolvimento o tempo todo, se entrelaçando entre eles e perpassando na minha vida e perpassando e encostando na vida de quem está comigo. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha usado um jeito fácil de compartilhar com vocês esse entendimento da Gestalt e se ficou com mais dúvidas, pode escrever aí que a gente pode falar mais profundamente conforme aquilo que for necessário, tá bom? Um beijo e até mais!